Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 9. Colin, o filho mais novo. Por volta da mesma hora, na propriedade Bartyford, Colin acordou cedo e começou a procurar inquieto pela casa por alguém em particular. "E onde está a Nelly?" Ele perguntou quando avistou Finley na sala de estar. Ela fez uma cara, mas respondeu: "Ela saiu com o Leon logo cedo esta manhã." "Sério? Você deveria ter me acordado." "Isso não tem nada a ver comigo", disse Finley de forma ríspida, ainda meio adormecida. Jaina, a mais velha das meninas Bartyford, estava profundamente dormindo na cama. Finley estava mais quieta do que o normal sem a sua maior parceira de provocações verbais. Ela decidiu confrontar o irmão mais novo, já que ele ficaria apenas vagando pela casa até Noelle voltar. "Sabe, Colin, você deveria parar de ficar seguindo a senhorita Noelle o tempo todo." "Por quê?" Ele parecia genuinamente chocado. Finley franziu o senho. "Você não precisa saber o motivo. Apenas faça o que eu te digo. Entendeu?" Explicar-se deixaria espaço para discussão, então ela preferiu calá-lo imediatamente. Dessa vez, foi a vez de Colin franzir a testa, completamente descontente com a atitude firme dela. "Não, eu não quero. Não me dê ordens. Não discuta comigo. Fique longe dela." "Mas por quê?" "Como eu disse, o motivo não importa." Finley recusou-se veementemente a explicar, não importando o quanto ele perguntasse, mas Colin não aceitaria isso. Era como se Finley estivesse zombando dele por ser o mais novo. Mais importante ainda, Noelle personificava a irmã mais velha ideal para ele. Ela era gentil e parecia gostar de brincar com ele. Ele a valorizava muito mais do que Jaina ou Finley atualmente. "Não, eu não vou fazer o que você diz", insistiu. "Eu vou brincar com a Nelly novamente hoje quando ela voltar. Ela vai ter que sair para a capital em breve, não é? Não vou vê-la por um tempo depois disso." Ele estava ansioso para aproveitar o tempo que ainda tinham juntos. A expressão de Finley azedou. Ela parecia prestes a dizer alguma coisa, mas por fim suspirou, indicando que não discutiria mais sobre o assunto. "Faça o que quiser. Não venha chorar comigo quando tudo der errado." "Eu nunca faria isso. Eu não preciso da sua permissão." Com isso, Colin começou a esperar até Noelle retornar. Apenas alguns dias restavam até voltarmos à academia e nos prepararmos para o novo período escolar. "Eu me pergunto se a Maria e os outros estão bem. Alguma notícia?" Perguntei a Luxon preocupado, mas recebi a mesma resposta padrão de sempre. "Atualmente, não relatam nada de errado. Os movimentos de Claire têm sido notáveis. Ela tem agido de forma independente, mas Marie parece estar investigando ativamente dentro da academia. Em resumo, não notei nenhuma causa de preocupação." Os dois estavam investigando o assunto, mas ainda não encontraram nada relevante. Eu deveria ficar aliviado ao saber que Maria estava seguindo minhas ordens e fazendo o melhor para coletar informações. No entanto, a ansiedade subia dentro de mim. Maria está levando as coisas a sério e tentando encontrar algumas informações para mim, não é? Eu imaginei que ela seria mais relaxada sobre as coisas. Você preferiria que ela fosse? Eu até poderia perdoá-la se ela relaxasse um pouco. Minha lógica era que, se eu enfatizasse o ponto, ela ainda levaria as coisas de forma meio relaxada. As coisas provavelmente aconteceriam tranquilamente então. Ela estava mais dedicada a isso do que eu imaginava, o que me fez sentir mal. Eu a intimidei mais do que pretendia. A pobre Marie certamente queria aproveitar o máximo das férias de primavera, mas estava presa nisso. Suspeito que o tempo de Marie na República de Alzir tenha aberto os olhos dela para a urgência do assunto, disse Luxon. É engraçado, já que ela era contra Lélia se tornar uma sacerdotisa até o fim.
Lélia era a irmã gêmea mais nova de Noelle. Ela reencarnou neste mundo do Japão exatamente como Mari e eu. As ações egoístas de Lélia causaram uma série de problemas para nós enquanto estávamos lá, mas, no último momento, ela assumiu o manto de sacerdotisa no lugar de Noelle e permaneceu na República. Ela não só perdeu o homem que amava, mas também se comprometeu com um caminho espinhoso e difícil. Ela nunca seria nada mais do que um símbolo para o seu país. Pode parecer um papel invejável para as massas ignorantes, mas, na realidade, servir como um símbolo era muito mais árduo do que se poderia imaginar. Ela era tratada com reverência devido à sua posição, mas viver como uma figura proeminente era extenuante. Mari ficou furiosa quando soube da escolha de Lélia e não conseguia compreender sua decisão. Em retrospecto, há tanto que poderíamos ter feito melhor. Eu pensei inúmeras vezes, se ao menos eu tivesse feito as coisas de forma diferente. Mari tinha arrependimentos semelhantes. Então? E quanto à brigada de idiotas? Mesmo o de sempre, respondeu Luxon. Pensei que eles tivessem amadurecido durante o nosso tempo no exterior, mas se tivéssemos que classificar o progresso deles em uma escala numérica, eles basicamente começaram no negativo. O leve amadurecimento deles significa que estão finalmente se aproximando do zero, mas ainda assim continuam no negativo. Nossa, Luxon não tinha uma opinião muito alta deles, com certeza. Eu pensei que eles tinham se tornado mais suportáveis desde o nosso tempo na República, mas a reação dele fazia parecer que estavam de volta em apuros novamente. E o que eles estão aprontando agora? Julius começou a criar animais secretamente no terreno da escola e até conseguiu montar um pequeno galpão onde está criando galinhas. Suponho que ele esteja criando elas para fazer espetinhos, perguntei. Já estava exasperado com o rumo que isso estava tomando. Exato. No entanto, a operação dele foi descoberta, e ele recebeu uma advertência dos funcionários da escola. Eles suspenderam Julius por suas transgressões, mas ele está determinado a garantir que o galpão de animais não seja destruído. Por coincidência, o trabalho dele causou danos ao terreno da escola, então a academia solicitou reparações. Eles enviaram a conta para você, mestre. O quê? Porque eu, exclamei. Rowling a encaminhou especialmente para você. Eu rangei os dentes. Esse rato e o filho dele estão fazendo de tudo para me causar problemas, e... Tudo bem. Julius vai levar um soco com o nome dele. Tão amável como sempre, mestre. Continuando, o próximo encrenqueiro é o Brad. Espera um segundo. Sério que estou recebendo um relatório detalhado de cada um deles. Mari, Kyle e Claire não têm nada para mostrar de sua investigação, mas temos um resumo completo de todos os estragos que esses inúteis causaram. O que diabos está errado com essa imagem? Brad montou sua própria tenda de circo no terreno da escola sem permissão. A academia enviou uma fatura pelas taxas de reparo. Ótimo, então o Brad também está sendo multado. Correto. Ele não tinha experiência anterior em montar uma tenda desse tipo. Quando ela inevitavelmente desabou, causou danos à escola. Como você é considerado superior dele, o problema é visto como falta de supervisão da sua parte. Portanto, você terá que arcar com as despesas de reparo. Dado as asneiras que eles fizeram no passado, suponho que isso não seja tão ruim. Bem, as taxas incorridas por Julius e Brad foram relativamente baixas em comparação com alguns dos outros. Eu fitei Luxon. Você está me dizendo que não acabou por aí. Você ficará feliz em saber que, sem exceção, todos os garotos se envolveram em algum tipo de problema. Mari, Carla e Kyle são os únicos que mantiveram um bom comportamento. Não estou nem um pouco feliz com isso. Então Greg, que exigiu que também tiveram suas próprias palhaçadas nos registros. Me conta. O que os outros três fizeram? Greg remodelou o quarto dele sem receber permissão da escola. Segundo ele queria transformar o quarto em uma área de treinamento adequada. Eu queria arrancar meus cabelos. Oh, pelo amor de...
Peça permissão primeiro. Como você pode imaginar, ele mesmo fez essa reforma e cometeu uma grande quantidade de erros no processo. Que surpresa! Sempre que um amador tenta fazer algo além do seu nível de habilidade, eles estão destinados a estragar alguma coisa. A escola rejeitou o trabalho de reforma dele, como era de se esperar, e exigiu que o quarto fosse devolvido ao seu estado original, o que exigia taxas de reparo. A mesada do bando de idiotas não cobriria o custo total, então aqui estou eu, preso com a conta novamente. Eu queria chorar. E quanto ao Chris? Ele insistiu que os banhos lá estavam muito sujos. Assim como os outros, ele reformou todo o design sem qualquer aviso ou consulta à escola. Você foi cobrado por todos os custos de reforma incorridos. Essa situação diferia das outras. Aparentemente, a escola ficou feliz que ele tenha tomado a iniciativa de fazer essas melhorias, e eles não tinham intenção de devolver os quartos afetados ao seu estado anterior. Infelizmente, isso não se traduziu em vontade de pagar por qualquer coisa disso, então a conta foi empurrada para o meu lado, como superior de Chris. Nem Chris nem os outros tinham a capacidade financeira de cobrir essas reformas por si mesmos. O que realmente me intrigou foi isso, porque eles pensaram em começar esses projetos de construção em primeiro lugar? Eles acabaram de aprender a importância do dinheiro na República de Alzer. Você está me dizendo que já esqueceram tudo. A desculpa de Chris foi que ele pagaria tudo eventualmente, disse Luxon. Ele deve ter assumido que eles adiariam seus pagamentos para uma data posterior, quando ele pudesse arcar com eles. Ele é estúpido. Oh, sem dúvida. Quanto ao último membro do grupo deles. Ótimo. Rolei os olhos. Aqui vem aquele que eu menos queria ouvir falar. As palhaçadas que eu ouvi até agora eram verdadeiramente idiotas, com certeza, mas eu podia aceitá-las com relutância. Comparado com o comportamento passado deles, esses relatórios eram quase uma melhoria. Infelizmente, o último cara é o que causa mais problemas de todos, Gilke. Ele afirma ter aprendido a lição com todos os problemas que causou no passado, comprando obras de arte como fez, disse Luxon. Meus olhos se arregalaram. Ele é capaz de refletir sobre suas ações. Por um momento, eu quase fiquei impressionado, mas Luxon logo me trouxe de volta à realidade. É por isso, continuou Luxon, que ele decidiu criar suas próprias obras de arte. Ele montou um forno para fazer sua própria cerâmica. Espera aí. Ele montou o quê? Um forno. No terreno da escola, nada menos. Você será cobrado pelo custo de montá-lo, e também pelas taxas para destruí-lo. Ah! Se fosse tão simples para o Gilke ser um membro normal e funcional da sociedade, minha vida não seria tão difícil. Idiotas que esses garotos eram, eu estava impressionado com a capacidade deles de tomar a iniciativa assim. O que eles pensavam, que o campus da escola era território pessoal deles. Pelo menos Julius teve o bom senso de perceber que estava errado, senão ele não teria tentado esconder as galinhas que estava criando. O circo do Brad e sua tenda podem não ser tão terríveis, pensando bem. E talvez eu não deva ser tão duro com o Greg, considerando as multas relativamente menores que ele acumulou. Chris mostrou disposição em pagar por si mesmo, e isso é louvável. Mas o Gilke? Não. Ele está morto para mim. Quando eu voltar para a academia, vou socar o Gilke tão forte que ele vai desejar nunca ter nascido, murmurei entre os dentes. Oh! Você planeja deixar as ações do Julius passarem. Então? Ele não vale a pena ser espancado quando você o compara ao Gilke. Senhor, você não está ficando muito mole com a turma de idiotas. Você acha? Eu estou. Eu sabia antes de voltar para casa que esses perdedores arranjariam problemas sem mim lá para controlá-los, e odeio ser provado certo. Me pergunto se a Maria está tão determinada em obter informações para mim porque ela espera compensar os problemas que seu Aren Reverso se meteu.
Assumindo que eu ficaria furioso quando ouvisse o que eles fizeram, ela correu para fazer o que pudesse para amenizar o impacto. Suas ações de repente fazem muito mais sentido. Sim, essa deve ser a motivação dela. Nossa, esses 5 são totalmente inúteis, né? Não, se eles fossem simplesmente inúteis, já seria uma melhoria. Eles são piores do que inúteis. Um fardo cada vez maior em cima do peso que já estou carregando. Suspirei. Só o fato de tê-los por perto já aumentou as despesas. De fato, eles são uma praga. Devo me livrar deles. Ele fez a pergunta de forma tão casual quanto alguém perguntando se deveria ou não tirar o lixo. Não. Não faça isso. Que pena. Luxon baixou o olhar para o chão como se estivesse verdadeiramente desanimado. Ele não soou como se estivesse brincando. Conhecendo esse cara, ele felizmente exterminaria aqueles 5 se eu apenas desse a ordem. Uma batida alta ecoou na porta. Leon, veio a voz de Angie do outro lado. Se você tiver tempo, gostaria que você viesse comigo imediatamente. Noelle tinha seu próprio quarto reservado para a reabilitação. Luxon o equipou com tudo que ela precisava, incluindo corrimãos para ajudá-la a recuperar a mobilidade. Ela havia terminado uma sessão e estava de volta à sua cadeira de rodas, dando uma pausa. Eu quase consegui a tempo, disse Noelle com um sorriso enorme no rosto, satisfeita com o progresso que estava fazendo. Lívia ficou ao lado dela, dando uma mãozinha durante todo o processo. Ela também estava sorrindo. Todo o seu esforço finalmente está valendo a pena. Sim. Lívia ajudava regularmente com a reabilitação de Noelle, então vê-la progredir tanto com sua recuperação lhe trouxe uma alegria sincera. Colin também estava lá, observando tudo acontecer. Uma parte dele se sentia solitária, vendo o quão felizes eles estavam comemorando o progresso de Noelle. Ele queria a atenção de Noelle para si, mas não tinha chance enquanto Lívia estivesse por perto. Além disso, seus pais o haviam avisado seriamente para não atrapalhar a reabilitação de Noelle. O que ele realmente queria era a chance de brincar com ela, só os dois juntos, mas como Noelle estava ocupada, ele estava esperando ela terminar. Lívia deveria estar preocupada com a presença de Colin, mas ela sorriu brilhantemente quando olhou para ele. Isso deve estar sendo entediante para você, não? Por que não sai e brinca do lado de fora? Eu estou bem aqui, insistiu. Ele não entendia por que Lívia estava tentando expulsá-lo do quarto hoje. Mesmo assim, ele se recusou teimosamente, porque queria ficar ao lado de Noelle. A expressão de Lívia estava conflituosa. Tudo bem então. Ela voltou sua atenção para a conversa com Noelle. Quando Colin olhou para Noelle, seu peito doeu mais do que nunca. Meu coração dispara quando a vejo, percebeu? Ultimamente, ele a procurava de forma mais ativa, mas quando a tinha só para si, as palavras o abandonavam. Isso nunca havia acontecido antes. Colin estava confuso. Sendo uma criança que não sabia melhor, Colin pensou, a princípio, que tinha contraído algum tipo de doença. Logo o suficiente, ele descobriu que havia um padrão: seu peito só ficava pesado quando ele estava perto de Noelle ou quando pensava nela. Ele se sentia ansioso com esses estranhos sintomas que estava experimentando às vezes, mas aos poucos, ele estava colocando tudo junto. Essa deve ser a explicação, não é? Jen e Finn também falaram sobre isso antes. Não há outra explicação. Suas duas irmãs falavam sobre o desejo de experimentar um amor que fizesse seu peito doer. Colin sabia que o amor podia fazer o coração ficar pesado de emoção e, mais ou menos, entendia que estava experimentando isso na presença de Noelle. Agora que ele havia chegado à verdade, não podia mais ignorá-la, mesmo que quisesse. Agora entendo. Meus sentimentos por Nelly são mais fortes do que a amizade. Pensar nisso fez todo seu rosto ficar vermelho, o calor viajando até suas orelhas. Durante sua epifania, Angie voltou para o quarto de reabilitação. Eu o trouxe, ela anunciou alegremente.
Leon apareceu atrás dela com Luxon a reboque. Você também está aqui, Colin? Perguntou Leon. Parecia que ele não esperava que seu irmão mais novo estivesse ali, mas considerando o quanto ele havia visto Colin perto de Noelle ultimamente, ele também não estava surpreso. Colin ficou encantado em ver seu amado irmão mais velho. Sim, admitiu. Estava preocupado com a Nellie. É mesmo. Isso é muito considerado da sua parte. Mais tarde te dou um dinheiro para gastar. Sério. Mestre, você mima demais seu irmão mais novo. Luxon repreendeu Leon como sempre. Colin estava acostumado a ver essas encenações, nada nisso o surpreendeu. Por que você está aqui? Colin perguntou a seu irmão. Você não costuma vir aqui, né? Noelle geralmente é contra isso, admitiu Leon, olhando em direção a ela. Ela estava coberta de suor de sua sessão. Eu me sentiria mal pedindo para você me ajudar quando você deveria estar relaxando. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu me preocupo. Colin observou os dois conversando. Sua mão inconscientemente foi para o peito e apertou firmemente o tecido de sua camisa, bem acima do coração. Estranho, ele pensou. Nellie parece muito mais feliz falando com ele do que comigo. O repentino silêncio de Colin fez Leon olhar de volta em sua direção. Aqui está, disse ele. Não venho aqui como regra, mas Ange insistiu para que eu viesse hoje. Com a menção do nome dela, Ange voltou sua atenção para Noelle e acenou com a cabeça. Noelle entendeu aquilo como um sinal e partiu para uma demonstração de como seu esforço na reabilitação tinha dado frutos. Livia segurou a cadeira de rodas para que ela não tombasse no processo. Devagar, mas com segurança, Noelle se levantou. Noelle! Leon exclamou surpreso. Isso é inesperado, comentou Luxon. Eles não esperavam que Noelle fosse capaz de ficar em pé por conta própria tão cedo, daí o choque. Ela havia sofrido ferimentos tão graves que era um milagre ela não ter morrido. Ela só conseguiu sobreviver graças ao tratamento de Leon. Depois disso, ela recebeu todo tipo de apoio, o que fortaleceu sua recuperação. Agora ela conseguia ficar de pé novamente. É claro, Noelle estava ultrapassando seus limites enquanto estava na frente de Leon. Suas pernas tremiam violentamente. Mesmo assim, ela manteve um sorriso no rosto, para tranquilizá-lo de que estava tudo bem. Sapie cresceu e se tornou uma bela árvore, então. Eu tenho que fazer o meu melhor também. O crescimento da árvore sagrada e sua reabilitação eram totalmente desconexos, mas ver o quanto a árvore havia se agarrado à vida e sobrevivido a motivou a alcançar seus próprios objetivos. Notar o quanto Noelle se levantava facilmente, em comparação com suas tentativas anteriores, encheu Colin de alegria. É por causa de todo o esforço que ela vem colocando nisso o tempo todo. Ela é incrível. Ele viu em primeira mão o quanto ela se esforçou para tornar esse momento possível. Ele não podia dizer que entendia completamente a dor e o sofrimento pelos quais ela passou, mas parecia ser tão doloroso que ele podia imaginar. O fato de ela ter conseguido superar tudo isso era nada menos que incrível. Em segurança em pé, Noelle moveu as pernas. Ela caminhou na direção de Leon. Seu ritmo era gradual, um passo e depois outro. Quanto mais ela se aproximava de seu irmão mais velho, mais Colin queria aplaudi-la. Você consegue. Continue, Nellie. Você consegue. Então, de repente, atingiu-o. As bochechas de Leon ficavam mais rosadas a cada passo que Noelle dava. Ele abriu os braços e ela correu para o gol, entrando em seus braços com um grande sorriso no rosto. Leon agiu envergonhado no começo, mas no momento em que a segurou em seus braços, ele sussurrou, olha o quão longe você chegou, Noelle. Cheguei até aqui porque todos estavam torcendo por mim. A senhorita Olivia e a Ange, até mesmo sua mãe me ajudou também. Eu acho que não contribuí muito. Nem se menospreze. Eu não te deixaria ajudar, disse Noelle.
Você finalmente teve um tempo livre para descansar, então eu queria que você fizesse exatamente isso. Leon deu de ombros. Eu acho. Quer dizer, eu entendo o que você quer dizer. E, de qualquer forma, eu queria te surpreender assim que pudesse andar novamente. Enquanto observava os dois se abraçando felizes, mesmo o cérebro imaturo de Colin percebeu o que estava acontecendo. Ele ficou parado, congelado e sem palavras. Angie e Lívia olharam para ele, franzindo a testa, e então foram em sua direção. Angie não tinha certeza de como lidar melhor com isso, mas agachou-se para ficar na altura dos olhos do menino. Colin, preparamos alguns doces. Venha se juntar a nós na outra sala. Ela estava tentando ser considerada. Provavelmente, tinha os doces preparados antecipadamente caso isso acontecesse. Angie fez algumas guloseimas super deliciosas para nós compartilharmos, disse Lívia, persuadindo-o. Se você não se apressar, vamos comer tudo antes de você dar uma única mordida. As garotas se colocaram na frente dele para bloquear Noelle e Leon de sua visão, enquanto tentavam forçá-lo a acompanhá-las e sair. Lágrimas brotaram nos olhos de Colin. Pelas brechas entre Angie e Lívia, ele viu Noelle nos braços de Leon. Suas bochechas estavam vermelhas. Ele sentiu duas coisas no piscar de olhos. Primeiro, que Noelle era seu primeiro amor. Só agora ele realmente percebeu o que sentia por ela. Em segundo lugar, seu coração havia se partido. Ele sabia que Noelle amava Leon, não ele. Emoções se abateram sobre Colin como uma onda. Ele irrompeu em soluços e saiu correndo do quarto. Seu grito de raiva ecoou pelo corredor enquanto ele fugia. Leon, seu grande idiota. Espera. Angie o chamou em pânico. O grito de Lívia se juntou ao dela. Colin, por favor, escute. Noelle também estava chocada com seu súbito surto. Colin, o que aconteceu? Colin continuou correndo, mas seus pés pareciam desacelerar ao som da voz de Noelle. Era como se ela o chamasse para voltar. Então, a voz de Leon explodiu e o tirou disso. Colin. O que eu fiz? Me diz. Ele não conseguia encarar Leon. Ele fugiu. Colin bombeou as pernas na maior velocidade até estar em segurança dentro de seu quarto. Ele passou por alguém no corredor que o repreendeu por não correr assim, mas ele não estava em um estado mental para prestar atenção a tal advertência. Assim que bateu a porta atrás de si, Colin se jogou em sua cama e se escondeu sob o cobertor. Ele irrompeu em soluços cheios de lágrimas que se recusavam a se acalmar. Logo, alguém começou a bater em sua porta. Ele conseguia dizer quem era pelas vozes que ouvia, Leon e Luxon, acompanhados por Angie e Lívia. Colin, saia. Seja lá o que eu tenha feito de errado, eu vou pedir desculpas. Vamos apenas conversar, está bem? Eu sei que podemos resolver isso se discutirmos, disse Leon. Em seguida, Luxon tentou dissuadi-lo. Eu duvido que isso seja uma opção viável. Você poderia escolher um momento melhor para fazer piada comigo. Eu não estou fazendo piada com você. Estou apenas informando que a escolha certa agora é dar espaço ao seu irmão. Colin. Por favor, fale comigo. Eu estou te implorando, saia. Luxon conseguiu deixar Leon ainda mais agitado. A fissura em sua voz deixou claro o quão desesperado ele estava. A ideia de seu irmão mais novo odiá-lo abalou profundamente. Por mais que Leon menosprezasse suas irmãs frequentemente e abertamente, o oposto era verdadeiro com seus irmãos, em particular Colin. Ele era muito mais indulgente com Colin do que com Finley. A ideia de Colin odiá-lo não o agradava de forma alguma. Acalme-se, disse Angie em uma tentativa de acalmá-lo. Deixe seu irmão por enquanto. Eu não consigo. Eu não quero que ele me odeie. Leon soou como uma criança mal-humorada e obstinada. Mesmo assim, Lívia tentou persuadi-lo com gentileza. Ele precisa de tempo. Devemos esperar até que Colin se acalme. Está bem, senhor. Leon. Dê a ele a oportunidade de esfriar a cabeça.
Mas eu... Leon estava petrificado e envergonhado, mas a simples sugestão de que Colin estava chateado com ele fez com que toda a sua bravata evaporasse. Finley passava pelo corredor naquele exato momento e, ao ver Leon se humilhando em frente à porta de Colin, ficou indignada. O que você está fazendo? Colin se trancou lá dentro. Ele disse que eu sou um idiota. Alguma ideia do motivo dele dizer algo assim? Porque é exatamente o que você é, um idiota. Com licença. Seja honesto consigo mesmo. Você é muito bonzinho com ele. Você deveria mimar mais a mim. Sou sua irmã mais nova. Eu odeio irmãs mais novas. Qual é o seu problema? Quer resolver isso? Não ache que vou pegar leve com você só porque é minha irmã mais nova. Eu sofri nas mãos de irmãs mais novas por tempo demais, entendeu? Me irrite ainda mais e vou te pagar na mesma moeda. A proclamação de Leon de vingança contra sua própria irmã mais nova fez Luxon comentar com extrema exasperação: você não pode pagar alguém de volta a menos que ela faça algo com você primeiro. Em vez de esperar que eles façam algo, não seria mais sábio cortar esse conflito pela raiz? Colin, disse Leon, ignorando Luxon completamente, sinto muito por qualquer coisa que eu tenha feito. Eu juro, eu vou me desculpar pessoalmente se você simplesmente sair daí. Colin permaneceu encolhido sob seu cobertor. Ele fungou enquanto balbuciava as palavras: isso não é justo de jeito nenhum. Foi assim que sua primeira experiência com o amor chegou a um fim abrupto. Colin me odeia. Minha vida acabou. Toda a família se reuniu na sala de estar. A maioria dos meus irmãos estava presente, Nix, Jenna e Finley. Luxon também estava presente, mas Angie e Livia escolheram não participar. Eles sabiam o quão deprimido eu estava, mas nenhum deles tentou me consolar. Nix tinha uma carta em suas mãos. Suspirou enquanto pensava. Caramba, imagina como seria legal se eu soubesse escrever poesia e coisas assim. Eu deveria ter estudado mais sobre isso na escola. Tudo que tenho são frases desatualizadas e clichês. Não faço ideia do que passa por uma conversa suave nos dias de hoje. A carta era de Senhorita Dorothea. Desde que voltamos do território dos Roseblade, ela e meu irmão começaram a trocar cartas assim. Nick sempre ficava indeciso sobre como responder a cada uma delas. Nós, irmãos, estávamos sentados ao redor de uma mesa na sala de estar. Jenna estava sentada diretamente em frente a Nix, comendo feliz alguns biscoitos que haviam sido deixados na mesa. Você? Escrever poesia? Ela provocou. Com seu mau gosto. Ela só riria de você. É melhor parar enquanto está na frente. Nix fez uma careta para ela. Eu sei muito bem que não tenho gosto, mas eu sou seu irmão mais velho. Mostre um pouco mais de respeito, você não acha? Quer que eu te chame de idiota do mesmo jeito que faço com o Leon? Eu ficaria encantada, respondeu Jenna, sem se deixar intimidar. Nix não parecia ter energia para confrontá-la. Você já fez isso comigo algumas vezes. De qualquer forma, o que devo fazer com a minha resposta? Acham uma boa ideia enviar um presente junto? A mão de Finley disparou ao mencionar em presentes. Eu quero acessórios. Vou começar na academia em breve, lembra? Quero ter opções de vestir quando eu for. Ela estava ansiosa pela estreia na escola e queria joias que combinassem bem com o uniforme. Nix fez uma careta. Você não precisa de nada disso. Jenna concordou, mas por um motivo diferente. É melhor comprar essas coisas na capital. As coisas vão dar certo para você se você verificar as tendências lá antes de comprar joias. O quê? Isso é verdade? Finley inclinou-se para a frente em sua cadeira. Isso significa que você não está atualizado com as tendências atuais, Jenna. Você estava na capital não faz muito tempo, não é? Não precisa agir como se fosse estranho eu estar por fora. As tendências mudam a cada ano, você sabe. Ah!
Então pelo menos me diga algumas boas lojas que posso visitar para comprar coisas. E, na verdade, por que não visitamos a capital juntas? Isso é uma ideia brilhante. Jaina bateu palmas em deleite. Talvez enquanto eu estiver acompanhando você na viagem de compras, eu consiga arranjar um homem bonito para me casar. Isso provavelmente é pedir demais. Não é não. Se eu não conseguir encontrar um cara lá, então estarei presa aqui no campo rural por sei lá quanto tempo. Eu quero morar na cidade. Eles estavam todos insuportavelmente barulhentos. Eu estava sentado em minha cadeira com os joelhos abraçados ao peito, mas lentamente abaixei os pés no chão. Levantando-me da cadeira, bati as duas mãos na mesa. O som surpreendente do impacto ecoou por toda a sala. Ninguém podia mais me ignorar. Todos os olhares se voltaram para mim. Será que mataria vocês todos me ouvirem e mostrarem um pouco de preocupação? Murmurei. Colin me odeia. Ele está trancado em seu quarto agora mesmo. Isso é um problema sério. Mas todos vocês estão mais preocupados com suas próprias bobagens. Não dou a mínima para suas idiotices. Ouçam meus problemas. Isso resumiu minha explosão. Ela efetivamente irritou todas as outras pessoas na sala. As sobrancelhas de Nick se franziram enquanto ele me encarava. Deixando de lado o problema com Colin, tenho coisas mais importantes com que me preocupar do que a sua história triste e boba. Como vou responder à carta da senhorita Dorothea, por exemplo? Jaina esnobou com a hostilidade de um gato zangado, as cerdas eriçadas. Sua briga de irmãos não significa nada para mim. Meu futuro inteiro está em jogo aqui. Eu preciso ir para a capital, encontrar um cara rico e sexy, e me estabelecer. Eu quero viver na cidade. "Se certo", responde, intimidado demais para dizer mais alguma coisa. Jaina parecia estar em pânico em relação às suas perspectivas, considerando que ela já tinha se formado e tinha poucas oportunidades de visitar a capital. Minha boca se fechou e eu caí de volta na minha cadeira. Luxon comentou com ar de superioridade: "Você irritou a sala inteira. Chato arrogante. Cale a boca." "Com prazer. Nix, eu poderia te ajudar a escrever sua resposta, se você quiser." Ele prontamente atendeu ao meu pedido para calar a boca, apenas para se aproximar de Nix e começar a conversar com ele. "Você quer dizer isso?" "Claro. O mestre causou muitos problemas para você. Por favor, me dê a oportunidade de te apoiar. Eu tenho várias opções de presentes preparadas que você pode enviar para a senhora." "Obrigado. Você é muito mais prestativo do que o Leon." "Naturalmente." Jaina levantou a mão, sentindo uma oportunidade. "Oh, eu agora. Me apresente a um cara bonito e rico. Receio que seja um pedido um pouco difícil de cumprir. No entanto, se você quiser que eu compartilhe informações sobre um possível candidato, posso fazê-lo." "Você pode." "Sério? Quem? Como ele é?" Jaina perguntou ansiosamente. "O nome do homem é Rolen. Ele está na casa dos 40 anos, admito, mas suspeito que sua aparência atenderia aos seus requisitos de beleza. Ele é um homem bonito que aparenta ser mais jovem do que sua idade. Além disso, ele possui uma das maiores fortunas do reino. Aquele rato. De todas as pessoas que ele poderia ter mencionado." "Bem", disse Jaina, "a idade dele é um pouco problemática, mas posso superar isso." "De que casa ele é?" "Fala logo." "Ele é o rei do reino de Olfort." Jaina deu um tapa em Luxon sem perder o ritmo. Ele era um sólido pedaço de metal, então todo o seu rosto se contorceu de dor. "Você tem coragem de recomendar sua majestade? Não há como eu ir atrás dele. Ele tem um harém extenso. Eu achei que você seria uma adição adequada, se assim desejasse." "De jeito nenhum. Por que eu deveria me contentar com um cara que já tem um monte de outras? Não, quer dizer. Não há como uma garota como eu ficar com sua majestade."
Jenna quase deixou escapar seu desprezo pelos homens que mantêm múltiplas amantes, mas ela se corrigiu imediatamente. Até ela, como muitos outros no país, respeitava o rei Wolfort. É assim que você se sente? Que pena. Ou talvez não seja exatamente respeito. Mas como medo, pensei para mim mesmo. De qualquer forma, mesmo eu não queria que Jenna acabasse como parte da coleção de brinquedos dele. Ela era irritante, não resta dúvida, mas ainda era família. Eu sentiria pena dela. Eu observei tristemente meus 2 irmãos mais velhos se preocupando com Luxon. Finley percebeu a aura de tristeza ao meu redor e animou as coisas. Você é seriamente inútil, sabe? Que herói do reino você é? Ver-me nesse estado lamentável tornou difícil para ela imaginar o título que me foi dado. Sinceramente, eu me sentia da mesma forma. Você e eu dois. Se eu sou um herói, este país está condenado. Finley fez uma careta. Minha resposta tinha acabado com a imagem que ela tinha de mim. Bem patético quando você diz isso. Angie e Livia estavam paradas na frente da porta de Colin enquanto a cena entre os irmãos se desenrolava. Elas tinham trazido lanches e bebidas. Cada uma delas chamou suavemente por ele através da porta fechada. Colin, você não precisa nos responder, mas por favor ouça o que temos a dizer. Angie ficou quieta e ouviu depois de falar, mas não houve nenhum ruído do outro lado da porta. Se ao menos seus pais estivessem aqui, ela pensou. Infelizmente, Balcos e Luz estavam fora de casa no momento. O dever de consolar Colin ficou a cargo de Angie e Livia. Suponho que não lhe contei todos os detalhes, continuou Angie. Você já ouviu falar que a Noelle é da República Auser, certo? Mais uma vez, não houve resposta. Leon foi para lá estudar no exterior. Você se lembra disso, não é? Foi lá que eles se conheceram. Noelle estava em uma posição complicada, bem, perigosa lá. Leon a resgatou. Angie deixou de mencionar a árvore sagrada ou a sacerdotisa. Colin era uma criança pequena, então essas explicações poderiam esperar até que ele fosse mais velho. Sua explicação foi desajeitada, até Angie sabia disso, mas ela fez o melhor para amarrar tudo. De qualquer forma, Leon é a única pessoa que pode protegê-la. Eu sei que isso deve ser doloroso de ouvir, mas espero que você respeite as circunstâncias deles. Esse tipo de coisa não é o meu forte. O pobre Colin se apaixonou pela noiva de seu irmão apenas para ter o coração partido antes de poder confessar seus sentimentos. As coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse se apaixonado por outra pessoa. Angie franziu os lábios. Ela não sabia mais o que dizer. Desculpe, disse Livia, tomando as rédeas da conversa em nome de Angie. Ela falou em sua voz mais terna. Sabemos que isso deve doer muito. Só espero que você não fique ressentido com o senhor Leon ou a senhorita Noelle. Deveríamos ter contado tudo a você antes, mas hesitamos porque não sabíamos o que dizer. Antes daquele momento na sala de reabilitação, Colin não havia percebido o que estava sentindo. O que eles poderiam ter dito a ele? Luz havia aconselhado que deixassem as coisas como estavam, dizendo: decepção amorosa faz parte do crescimento. Angie e Livia seguiram suas palavras e permaneceram em silêncio. Livia pressionou a palma da mão plana contra a porta. Há muito mais nessa história que você não sabe, mas esses dois não podem ficar separados. Quando você for um pouco mais velho, acho que entenderá todas as razões. Então. Antes que ela pudesse continuar, um barulho veio de trás da porta. Ela se abriu depois de um momento e Colin espiou a cabeça para fora, com os olhos inchados de tanto chorar. Sinto muito, disse Livia. Colin convidou as 2 garotas para dentro. Ele se sentou na cama, enquanto Angie e Livia sentaram de cada lado dele. Uma delas pôs a mão em seu ombro, enquanto a outra descansou uma mão em sua perna, tentando consolá-lo. Finalmente, ele se acalmou o suficiente para falar sobre seus sentimentos.
Só percebi agora como me sinto em relação a ela. Eu não sabia que era amor. Mas então eu fiquei tão chateado. Então eu fugi. Colin fungou enquanto falava. Entendo. Então isso te deixou muito triste, disse Livia gentilmente, tentando ser o mais empática possível. Mas você ainda deve pedir desculpas ao Senhor Leon assim que se acalmar. Sim. Com certeza farei isso, disse Colin, aliviado. Ange acariciou o topo de sua cabeça. Isso é muito maduro da sua parte, Colin. As garotas ofereceram a ele as bebidas e lanches que trouxeram enquanto o consolavam. Ele se entregou ansiosamente à bondade delas, refletindo sobre seus sentimentos em relação a Leon e Noelle. Eu quero que Anneli seja feliz, ele disse. Ange assentiu. Você é um garoto forte. Esperar pela felicidade de alguém que você se importa, mesmo sabendo que não pôde ficar com essa pessoa, é uma coisa maravilhosa. Ela hesitou antes de admitir. Eu não consegui fazer isso. Colin olhou para ela. Ele percebeu que seu sorriso estava forçado, e a curiosidade o dominou. Você também já teve o coração partido antes. Livia pareceu entrar em pânico por um momento, mas a risada de Ange a interrompeu. Eu tive, Ange admitiu. Foi uma experiência horrível. Eu não consegui desejar a felicidade dele. Você é muito mais forte do que eu era naquela época. Não posso acreditar que você passou pelo mesmo. E você, Livia? Perguntou Colin. Livia fez uma careta, mas Ange a encorajou verbalmente. Por que você não conta para ele? Os olhos de Livia vagaram pelo quarto. Eu acho que foi, um cara mais velho do meu bairro. Realmente o admirava. Ela falou de forma tão vaga e incerta que ele a olhou curiosamente. Você o admirava. Então não era amor? Oh, bem. Veja. Livia gaguejou e pausou tanto que Ange assumiu que ela estava com vergonha de falar sobre o assunto. Eu também estou curioso. Conte-nos. Não há mal nenhum nisso, certo? Não importa se você teve sentimentos por outra pessoa antes. Você está com Leon agora, disse Ange. Ela culpou a hesitação de Livia por um sentimento de culpa, que falar sobre isso seria trair Leon. É por isso que Ange a assegurou de que o passado não importava. Livia cobriu o rosto com as mãos. Não é isso. Na verdade, eu nunca tinha experimentado amor até chegar à academia. E só percebi recentemente. Quer dizer. A compreensão surgiu no rosto de Ange. Colin não ficou muito atrás. Então. Leon foi seu primeiro amor? Perguntou ele. Livia assentiu. Sinto muito. Sei que não é apropriado dizer isso agora, então estava evitando o assunto. Ela mal podia admitir para Colin que, ao contrário do caso dele, seu primeiro amor havia se desenvolvido em um relacionamento adequado. O rosto de Ange caiu. Desculpe. Isso faz sentido, suponho. Leon é a única pessoa por quem você já se interessou. Mas isso está tudo bem, certo? Algumas pessoas são assim. Sinto muito mesmo, disse Colin. Ele balançou a cabeça. Estou feliz em ouvir que seu primeiro amor deu certo. Os olhos de Livia se arregalaram. Ela ficou surpresa com o quanto ele torcia sinceramente por ela. Colin, você é um querido. Ambas as garotas o elogiaram durante esta visita, mas Colin não conseguia entender o motivo. Vendo o quanto ambas eram felizes, ele se perguntou se um dia experimentaria o mesmo tipo de romance que elas tinham. Eu vou conhecer alguém por quem posso me apaixonar, assim como vocês se apaixonaram pelo Leon? Perguntou ele. Com certeza, disse Ange. Até lá, certifique-se de aprender tudo o que puder, conhecer muitas pessoas e fazer amigos. Colin estreitou os olhos para ela. Você está usando isso para me fazer estudar, não está? Agora que ele havia experimentado a decepção amorosa, estava mais cauteloso do que antes. Ange deu um tapinha brincalhão na testa dele. Tolo. Você não vai crescer se não aprender.
E se você não conhecer todo tipo de pessoas, nunca vai encontrar um parceiro. Ou você está contente em ficar do jeito que está? Sempre imaturo, nunca conhecendo ninguém? Não. Ele fez uma careta, mas ficou claro que ela o convenceu. Com certeza você vai conhecer a garota perfeita para você um dia, prometeu Lívia. Talvez você já tenha conhecido e ainda não saiba, ou talvez vocês ainda nem se conheçam. É por isso que é importante conhecer pessoas novas e tratá-las bem. Adivinhando que foi assim que vocês conheceram o Leon? Colin perguntou em voz alta, só para se arrepender quase imediatamente de ter feito a pergunta. As bochechas de Angie ficaram ligeiramente vermelhas. Eu suponho que sim. Pensando agora, eu deveria me elogiar por socializar com todo tipo de pessoas durante o meu primeiro ano. Conhecer seu irmão mais velho foi um dos maiores golpes de sorte que tive na minha vida até agora. Lívia ficou com um rubor ainda mais forte quando exclamou, "Oh senhor!" Leon se aproximou de mim primeiro. Ele era tão encantador. Ele percebeu que eu estava passando por um momento difícil e me convidou para tomar chá. Ele foi tão cavalheiro e gentil. E então? As duas ficaram tão empolgadas que começaram a contar a Colin toda a história de seu romance. Enquanto Colin ouvia, ele se perguntou, será que realmente preciso ouvir tudo isso?